Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite oficialmente ao nosso estudo abençoado de hoje, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre começa fazendo uma preparação, né, para quem está vindo pela primeira vez. A gente faz uma preparação, um relaxamento, uma irradiação, para que a gente possa se conectar, né? Nós vamos equilibrar agora as nossas sintonias, nosso padrão vibratório, para que possamos todos entrar numa mesma vibração, numa mesma frequência, entre nós e a espiritualidade. Então, para isso, eu convido você a trazer o seu pensamento para o momento presente. Traga seu pensamento para o já, para o agora. Deixe de lado, do portão para fora, as suas preocupações, correria da rotina do seu dia a dia. Traga a mente para o já, para o agora, para este instante. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Respire profundo e tranquilamente. Enche o peito de ar e solte. E comece a relaxar seu corpo físico. Começando pelos seus pés. Relaxe seus pés. Se você quiser e se sentir à vontade para isso, pode fechar seus olhos. Vai respirando, relaxando. Relaxe seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, joelhos, coxas. Relaxe o seu quadril. Relaxe seu abdômen e seu peito, mantendo a respiração. Relaxe toda a extensão da sua coluna, os ombros, braços, antebraços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Respire. Enche o peito de ar e solte. Isso. Continue respirando. Relaxe seu pescoço. Toda a extensão do seu rosto. Lábios, seus olhos, pálpebras. Relaxe suas sobrancelhas. Sua testa. Seu couro cabeludo. Isso. Você agora está com seu corpo mais relaxado. E isso permite que a sua mente fique mais tranquila também. Mais serena. Mais leve. E com seu corpo e mente mais tranquilos e serenos, você se conecta ao seu eu interior. Você se conecta a você mesmo, a você mesmo. A essa parte sua lá no seu íntimo. Essa essência sua que é divina. Você se conecta a ela. Então você visualiza uma pequena chama lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Essa chama que é a sua essência. Tem a cor, característica que mais lhe agrada. E você então agradece. Agradeça por mais este dia de experiência. Agradeça, mesmo que o seu dia não tenha sido o que você esperava, mas foi mais um dia que Deus te proporcionou de vida. Então traga a gratidão no seu coração. Agradeça pelo teto que você tem sobre tua cabeça. Se não tem. Agradeça pelo pão sobre a tua mesa. Agradeça pelo convívio das pessoas que você ama, que ainda estão próximas a você, que você ainda tem oportunidade de olhar nos olhos, abraçar, dizer para elas o quanto você as ama.
Aliás, você tem feito isso ultimamente? Você tem dito para as pessoas que amam quanto você as ama? Então agradeça por tudo isso, por todas essas oportunidades que Deus te dá todos os dias. E fazendo que a gratidão possa transbordar no seu coração agora, ela serve como combustível para que você expanda a sua chama interior. Use a gratidão para aumentar e expandir essa luzinha que você tem lá dentro. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração, mais essa luz vai aumentando, crescendo, expandindo. Visualize agora essa luz envolvendo todo o seu corpo, todo o seu sistema. Você agora se auto-ilumina. Sim, você tem esse poder. Você se auto-ilumina. Você envolve a você mesmo, a você mesma, completamente de luz. E essa luz vai te reequilibrando, te restabelecendo, te voltando para o centro de si mesmo, para o centro de si mesma. Mas você ainda está agradecendo. A gratidão ainda está aí, forte no seu coração. E por isso essa luz continua aumentando, extrapolando os limites do seu sistema. Agora ela vai expandindo cada vez mais até que ela envolva todo o ambiente em que nos encontramos. O ambiente em que você se encontra. Irradiando em todas as direções, como se fôssemos cada um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à nossa volta. Isso, expanda a sua luz. Porque desta forma, irradiando a sua própria luz, você se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com o outro, nós vamos nos conectando todos, seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente, formando uma linda corrente de luz que nos conecta todos numa só sintonia, numa só vibração, e nos conecta também ao nosso grande mestre e amigo Jesus. Então você recebe todo o amor dele no seu coração agora, conectado a ele. Estamos nessa corrente de conexão com ele. E essa conexão vai te reequilibrando ainda mais, e uma sensação de plenitude começa a tomar conta de você. E assim, para formalizar o nosso agradecimento profundo e sincero, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira profundamente mais uma vez, vai se reconectando ao seu corpo físico, prestando atenção, percebendo seus membros, braços e pernas, o peso que ele faz sobre a cadeira, onde você está sentado ou sentada. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Estamos agora irradiados, conectados para começar o nosso estudo. A gente está fazendo a leitura, né, sistemática do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E no capítulo 5, no item, a gente leu, né, estudou a semana passada,
o final do item 12, que tem o subtítulo Motivos de Resignação. Só para a gente contextualizar, a gente estava falando sobre a resignação em si, né? O que é a resignação? Por que ter resignação? Qual o benefício que isso traz em nossas vidas, né? Então a gente entendeu e aprendeu, compreendeu que a resignação é uma espécie de aceitação, mas ela é muito mais que isso. Não é só uma aceitação. É uma aceitação, mas com compreensão e que nos motiva a agir para que possamos superar as dores, desafios, sofrimentos que enfrentamos. Aceitar no sentido de compreender que Deus está colocando aquele desafio, aquele sofrimento ou aquela dor na nossa vida por algum motivo. E esse motivo jamais é punição. Jamais é castigo. É oportunidade. Oportunidade de aprendermos com aquela dor, com aquele desafio. Oportunidade de aprendizado para que nós possamos, aprendendo o que nós temos que aprender, superar o desafio que nos é colocado à frente e aos pouquinhos nos melhorar cada vez mais, a cada passo. Então, resignação é uma aceitação com compreensão e que nos dá motivação para agir, para fazer algo diferente nas nossas vidas e melhorar, superar, né? Não é aquele tipo de aceitação de conformação, ou seja, eu estou sofrendo, então eu tenho que sofrer, aí eu vou abaixar a cabeça e vou sofrer o resto da vida. Deus não quer que você sofra o resto da vida. Deus não colocou a dor ou o desafio no seu caminho para você ficar eternamente sofrendo. Muito pelo contrário. A dor, ela tem que ser passageira. Ela é e tem que ser, para nós, uma coisa passageira. Algo que apenas nos estimula a melhorar, a dar o próximo passo. E passa. Aceitação com conformação, de achar que você tem que sofrer o resto da vida, você não está aproveitando nada com aquela dor. Você não está tirando proveito nenhum daquele problema ou daquele desafio que está no seu caminho. Você está apenas se prostrando, abaixando a cabeça e ficando parado num lugar, no mesmo lugar, sem evoluir. A dor é a nossa professora, para que possamos evoluir. Fala, meu irmão. Até porque a dor, no meu modo de entender, ela é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Exatamente, falou tudo. Exatamente. Eu não sei se deu para o pessoal da internet ouvir, que o nosso irmão está lá no fundo. Ele disse o seguinte, pessoal. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque você pode estar passando por uma dor sem sofrer. Como assim? Como é que eu posso estar sentindo dor e não estar sofrendo? Vou dar um exemplo que a gente já falou aqui, né? Quando você está tomando uma injeção, você está com uma doença, está doente, e você vai tomar uma injeção dolorida. Você sente a dor da injeção, mas você sabe que aquilo é para o seu bem, que aquela injeção vai te curar. Então você não sofre. Você vai sentir dor, vai te incomodar a dor, mas você não vai sofrer com a dor, porque você sabe que logo, logo ela vai passar. Então é uma dor sem sofrimento. Quer ver outra dor que é muito comum? Todo mundo aqui que tem filho sabe, conhece essa dor? A dor de ser mãe ou pai. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Né? O filho, tem momentos que você está ali, você fica com raiva dele. Porque ele está teimando, fazendo alguma coisa que não pode, enfim.
mas a raiva não te impede de amá-lo. Então aquilo, você sabe que aquela raiva é uma coisa momentânea, vai passar. Ou aquela chateação, porque o amor é muito maior do que tudo isso, né? Aquela decepção momentânea, aquela chateação ali por uma teimosia qualquer. O amor é muito maior que isso. Então, é uma dor, né? Mas não é um sofrimento. A mãe, ela entrega a vida pelo filho. Mãe que é mãe, né? Mesma coisa o pai também. Pai que é pai. E ele não acha que é sofrimento dar a própria vida pelo filho. Estou mentindo? Quem aqui é pai, mãe? Estou mentindo? A gente dá a própria vida pelo filho e não enxerga isso como um sofrimento. Percebe? Então, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Porque sofrimento é o significado que a gente dá da dor. É a nossa interpretação da dor. Então, a gente pode escolher se a gente quer sofrer ou não quer sofrer com aquela dor. A gente vai falar sobre isso hoje no Evangelho. A continuação aqui vai falar muito sobre isso. Então, a gente contextualizou o que a gente está falando aqui. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando da questão da aflição, das dores, dos sofrimentos que a gente passa, entendendo que isso tudo é muito passageiro, é questão de ponto de vista. Falou sobre a resignação. Falamos sobre o esquecimento passado, falamos sobre resignação. E hoje a gente vai ler o item número 13 do Evangelho, desse capítulo 5. Antes de eu fazer a leitura, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Vocês podem comentar sempre que quiser. Pode discordar também, eu não sou dono da verdade, estou aqui para aprender. Então não fiquem acanhados se eu falar alguma coisa que te incomodar e você não concordar. Pode falar, não concordo. É até bom, você vai colocar seu ponto de vista, que é diferente do meu, e a gente vai chegar numa conclusão juntos. Alguém da internet gostaria de falar também? Não, né? Tudo bem, então eu vou fazer a leitura. Então, item 13 do capítulo 5 do Evangelho. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas. Acabamos de falar do sofrimento. Pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade. E se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida, a maneira espiritual, que ele está querendo dizer aqui, é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma. Ao passo que pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua consciência. Quanta sabedoria num simples parágrafo. Tudo, gente, é questão de um ponto de vista.
De onde eu estou olhando a minha vida? De onde está partindo o meu ponto de vista? Esse ponto de vista vai determinar qual a interpretação eu vou dar pelas dores, desafios que estão acontecendo. Enfim, tudo que está acontecendo à minha volta. Se o meu ponto de vista for um ponto de vista limitado, como a de um cavalo que está andando ali, né? Com o arreio que limita a visão. Se o meu ponto de vista é esse, eu vou enxergar o problema maior que eu. É como se eu mergulhasse no problema. E se eu estou dentro dele, ele é maior que eu. Concorda? Para eu caber dentro dele, ele tem que ser maior que eu. E quando eu tenho esse ponto de vista, eu enxergo o problema dessa forma, colocando ele maior do que eu, aí o sofrimento aparece com força. Aí a dor fica lacinante, desesperadora. Aí a gente se acha incapaz de superar. A gente se vê menor do que todos, do que tudo. Se vê muito pequeno, muito menor do que nós somos. Você só tem olhos para enxergar a dor. E para todo lado que você olha, você só vê dor. E aí parece que a vida é dor. E aí bate o desespero. E aí o coração parece que fica apertado. Aí ele fica tão apertado que você começa a achar que ele não vai continuar batendo mais. Quem aqui nunca sentiu aquele aperto no peito que te segura, parece que prende a sua alma, prende seu coração. Ele custa bater. E é um vazio que vem, uma dor interna, que é difícil de explicar. Quando a gente sente isso, é porque a gente está nos colocando num ponto de vista muito pequeno. Onde a gente está se colocando muito menor do que o problema que nós estamos enfrentando. Estamos valorizando demais o problema. É um ponto de vista apenas. Só que a pessoa que está mergulhada nesse ponto de vista, ela não consegue nem compreender isso. Ela acha que não, que aquele problema realmente é muito maior que ela. E ela não tem ferramenta, capacidade ou recursos para vencer aquilo. E ela entra num desespero absurdo. E o que é desespero? É a desesperança. O contrário de esperança. Boa noite. Quando eu espero alguma coisa, quando eu tenho esperança, eu sei que algo vai acontecer. Geralmente algo de bom. Mas, quando eu tenho essa visão muito curta, limitada, que me prende no centro do problema, eu perco a esperança. Eu me entrego ao desespero, à desesperança. Gente, a coisa mais triste, difícil de enfrentar é a desesperança. Mas não é aí que entra o orgulho de não saber ser humilde. Tá? Focalizar se aquilo que está acontecendo não é causado pelas nossas escolhas aqui nesse momento terreno, se foi, talvez, não sei, a gente não tem capacidade ainda de ser humilde de falar, talvez seja coisas passadas que eu tenho que enfrentar agora. E aí é que cada questão do orgulho muito grande. Tem pessoas que não aceitam, que não procuram, não escutam, não se humilham. Né? Perfeito. Para buscar realmente a causa daquilo. É a mesma coisa quando você está doente, você está ali para receber o diagnóstico, você entra em desespero por você. É muito melhor você ter um diagnóstico e correr atrás para poder buscar a cura. Exatamente.
Sabe por quê? Porque você já foi na causa. Sim. Eu estou falando do efeito, você foi na causa. A desesperança é um efeito que é causada pelas nossas vicissitudes. E as maiores vicissitudes humanas quais são? Orgulho e egoísmo. Né? Então, o orgulho, as minhas imperfeições e as minhas vicissitudes é que me fazem mergulhar nesse mar de dor e sofrimento. Vou deixar você falar, depois eu complemento. Pode falar. Esse comentário que ela fez, eu fiz a leitura ontem, foi no capítulo 2, na parte que fala que o reino de Jesus não é daqui. Ele fala isso. E ela fala justamente na explicação, ele fala que quanto menos voltada a pessoa está para a existência espiritual, mais as perdas materiais aqui vão ser significativas para ela, justamente porque ela está voltada para o orgulho, para a vaidade, para as coisas terrenas. Porque o ponto de vista dela está limitado demais à vida material. Porque a vida dela, quanto menos voltada para o espiritual, mais para o material. Exatamente. E as perdas são maiores. E a dor é física, né? Sim. Dói. Vai para o físico. Sabe por quê? Dói mesmo. Dói. Dói mesmo. Por que vai para o físico? Porque a nossa mente, quando eu falo mente, é igual espírito, tá? Mente e espírito é uma coisa só. A sua essência, se você for para a sua essência, igual a gente faz no começo aqui da irradiação, vai lá para dentro de si mesmo. Você está buscando o seu espírito, sua mente, certo? E mente e corpo é um sistema só, está tudo interligado. Então, o que acontece na sua mente reflete no seu corpo. O que acontece no seu corpo reflete na sua mente. Dói. Dói. Diga. Tem um sentimento que me incomoda muito. A gente tem a capacidade de ir no futuro, fazer várias suposições que de repente nem vai acontecer, e sofrer no presente. Ah, boa. 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 Eu vou falar sobre isso, deixa eu só concluir aqui o negócio do ponto de vista, nós vamos falar sobre isso. Ele falou do futuro, que a gente vai para o futuro e esquece de ver o presente. Vai lá, faz um monte de suposições. Fica com a cabeça lá na frente. E esquece de viver o que você tem de mais importante. Exatamente. Muito bem. Esse ponto de vista... E por que eu tenho esse ponto de vista limitado? Por causa das minhas vicissitudes, das minhas imperfeições. Porque eu ainda não ampliei a minha visão de mundo. Quer um exemplo prático para isso? Imagina que você está no chão, mas você está dentro de um balão que ainda não decolou. Você tem uma visão, você olha para o ambiente à sua volta, você tem uma visão. Concorda comigo que bem limitada, não é? Quando a gente está no chão, a gente tem um limite muito curto de visão mesmo, né? Você vê poucos metros ou quilômetros à sua frente. Aí, o balão começa a subir. E quanto mais esse balão sobe, você vai se elevando, sua visão vai ampliando. Percebe? Quanto mais você se eleva, mais a sua visão amplia. E aquilo que estava à sua frente no chão, imagina que na sua frente, no chão, tinha uma estátua de pedra, da sua altura. Ela era grande, né? Nossa, da minha altura, essa estátua grande. Mas o balão sobe e essa estátua vai ficando cada vez menor. Até num ponto que, se brincar, você nem consegue enxergar ela mais, dependendo do tanto que você subir. É aí que está a questão do ponto de vista. É exatamente esse o exemplo. Quanto mais você permite o seu ponto de vista, sua visão, ampliar-se, elevar-se,
além de si mesmo, quando eu falo de si mesmo, da sua matéria passageira, pequena. Quanto mais você permite a sua visão espiritual se elevar, quanto mais amplo você vai enxergando o universo, a si mesmo, a Deus, menor vai ficando a experiência material, a vida material. Ou seja, não só a vida material, como tudo que está nela, inclusive os seus problemas. E aí, antes de deixar o Lauro falar, só um minutinho, Lauro, eu vou lembrar de um texto, que eu não vou lembrar de todas as palavras, mas a ideia em si eu lembro, de um astronauta, que ele viajando no espaço, ele viu a Terra, e ele filmou a Terra. Ele estava muito distante, e a Terra estava desse tamanhozinho, assim, um grãozinho de milho, assim, pequenininha, lá no infinito do espaço. E ele chamou a Terra de aquele pálido ponto azul. E aí ele escreveu um texto com essa reflexão, falando que naquele pálido ponto azul está todas as pessoas por quem você odeia, todos os problemas que te tiraram o sono, todas as guerras, disputa de poder, de terra, conflitos políticos, financeiros, ilusões, dramas, tudo aquilo que te tirava o sono, que te perturbava, está naquele pontinho azul, pálido ponto azul. Percebe o que é o ponto de vista? Quando você amplia a sua visão num ponto mais amplo, que é a nossa verdade como espíritos que somos, quando compreendemos que somos espíritos eternos, que somos criaturas de Deus, e, portanto, toda criatura tem do seu Criador, tem parte do seu Criador nela. Nós temos parte de Deus em nós. Então, quanto mais compreendemos isso e ampliamos o nosso ponto de vista, mais nós nos libertamos do problema na qual estávamos mergulhados. Mais nós enxergamos que aquele problema que parecia interminável, eterno, intransponível, absoluto, é apenas um pequenino ponto no infinito. É tudo uma questão de ponto de vista. Mas para termos esse ponto de vista maior, mais amplo, é preciso abrir o quê? A mente. É preciso permitir que a sua mente se expanda, adquirindo, absorvendo as maravilhas que Deus te dá, tendo humildade para enxergar quantas bênçãos, e quanto Deus é bom e quantas coisas Ele te dá todos os dias. E absorver mais conhecimento, está buscando sempre mais conhecimento, com humildade. Por quê? Porque humildade significa terra fértil. Humildade vem da palavra humus. Um grande irmão meu fala muito isso. Humildade vem da palavra humus. Humus significa terra fértil. Humildade não é você se colocar menor que o outro, baixa a cabeça para todo mundo. Isso é ser burro. Humildade é você estar pronto, com a mente, o coração aberto para aprender em qualquer situação. Sua terra fértil para você crescer, para você aprender sempre, para você entender que somos muito pequeninos ainda, temos muito que crescer. E quando a gente aceita a humildade no coração, a gente amplia a nossa mente. Pode falar, Lauro. Desculpa fazer você esperar, meu irmão. Pode falar. Veja, Eliton, no Espiritismo, né, a gente aprende a superar bem as coisas, porque tem duas coisas certas na vida, né? É a morte do corpo, o desencarne do espírito. Então, é duas coisas que é certo. Então, quando você volta mais pro lado do espiritual, né?
Lógico, você vai ter aquele momento de turbulência, conforme a pessoa acredita, se ela é mais pegada nas coisas da matéria, ela vai ter uma passagem mais sofrida, né? E quando você tem é dedicado mais a fazer o bem para o próximo, amar as pessoas, progredir na tua vida, o teu desencarne ele vai ser mais tranquilo, né? Vai ter um pouco de perturbação, não é igual para todo mundo, né? Não é igual. Cada um vai ter. Tem gente que demora aí 30 minutos, 30 segundos, 1 ano, 10 anos. Tem uns que acreditam que vai ficar dormindo lá até Jesus voltar. Vai de cada um, né? Não sei se eu estou sendo claro agora, né? Mas então, e esse estudo que a gente faz direto, ele vai melhorando a nossa condição, a nossa reforma íntima, para a gente não sofrer tanto e ter que retornar de novo para pegar e ficar patinando, né? É para a gente ir para frente, não para a gente ficar patinando no mesmo lugar. É isso aí, meu irmão. Gratidão. É isso aí. Igual ele falou, os desconfortos vão vir? Vão. Porque faz parte da nossa lapidação. Faz parte. É preciso passar. Porque, como a gente já fala, quase toda semana a gente fala essa frase, né? A gente prefere aprender pela... A gente tem um fascínio pela dor. A gente ama a dor. Fora o detalhe, que já até foi falado isso nos estudos. Muita da dor que a gente sente aqui, a gente mesmo lá em cima, antes de vir. Muita não, todas. Toda a dor. Ou é quando você escolhe no seu plano reencarnatório, ou que você escolheu que você está plantando aqui mesmo, né? Então, tudo é consequência, tudo é colheita. Está falando muito sobre essa questão, né? A gente falou lá atrás dos outros estudos, no início do capítulo, que tudo é questão de colheita, as dores, os desafios que a gente faz, a gente busca com a própria mão. Foram escolhas que a gente fez lá atrás, ou mais recentemente, num passado recente, ou num passado mais longínquo, que nos trouxe as consequências que nós estamos vivenciando agora. Que pode ser dor ou não. Por isso que a gente ama a dor. Porque na maioria das vezes a gente está sentindo dor, está sofrendo. Mas, como Deus é tão bom, soberanamente justo e bom, como diz o Lauro, Deus é bom o tempo todo, né? Ele nos dá a oportunidade, todos os dias, para plantar de novo. Para fazer um novo plantio. E aí eu entro no que você falou. Porque o plantio só pode ser feito agora. Não dá para plantar amanhã. E também não dá para plantar no ontem. Né? O ontem foi. A gente já falou aqui sobre o esquecimento do passado. Passado é passado, não serve para nada. Só serve para museu. Não serve para nada. A única coisa que serve o passado é o aprendizado que a gente teve com as experiências. É a única coisa que serve para nós. O aprendizado. Os fatos ficaram lá e devem ficar lá. Não temos que ficar remoendo. A gente já falou isso aqui. Ficar remoendo o passado. O passado passou. E o futuro? Agora, você tem que fazer agora. A mãe nascendo salvo está aqui. A Deus pertence. A Deus pertence. A gente não tem como prever exatamente como vai ser. A gente pode ter uma noção. Por quê? Nós estamos indo para um rumo, somos seres inteligentes, racionais, então dá para deduzir as consequências do caminho que estamos trilhando. Você pode olhar ali na frente e falar, ó, tem um obstáculo ali para eu passar. Ou não tem um rio para eu atravessar. Tem uma ponte para atravessar. Você pode vislumbrar alguma coisa que vai acontecer.
Mas pode ser que você não acerte. Porque a Deus pertence. Aconteça alguma coisa no meio do caminho que te desvia totalmente o rumo. Só Deus sabe. Qual a certeza você tem que você vai acordar amanhã? Se alguém que tiver certeza disso, levanta a mão e me convença. Ninguém tem. Ninguém tem. Ah, eu estou bem de saúde, como eu não vou acordar? Se a sua casa desabar em cima de você, vai que ela está ruindo e você não está vendo. Enfim, só Deus sabe. Só Deus sabe verdadeiramente o futuro. Nós não. E aí a gente fica sofrendo. Ai, mas que eu tenho que fazer isso, entregar tal coisa, eu vou entregar, e eu não terminei, o fulano vai brigar comigo, e meu chefe, e minha esposa, e meu marido. E a gente cria um turbilhão de sofrimento, antecipando o futuro, mas ao invés de antecipar o futuro com amor, com coisas boas, com pensamentos positivos, traz só dor e sofrimento. Ai, mas tá perigoso, tá tarde para eu sair na rua, um ladrão vai me assaltar. Ah, mas é isso. A gente só... Quer ver um exemplo? Você tá dormindo. 3 horas da manhã, seu telefone toca. Como é que você vai acordar? Infartando. Ai, meu Deus. Alguém morreu. Quem morreu? Não é? Aí você atende o telefone. Alô, é da casa do fulano? Não. Quem tá falando? Não, desculpa, foi engano. Mas quem tá falando? Você ainda quer trazer o problema para você. Olha, tá vendo como é que a gente é? É isso que a gente faz com a gente. A gente usa o futuro desse jeito. Para trazer sofrimento, ansiedade, crise de ansiedade. Ansiedade é quando você traz o futuro para o presente. Não, tem um que não surge um telefone tocado para ninguém. Como é que é? Não tem um que não se assuste uma ligação. Não tem um. Não tem. Por quê? Porque a gente ama a dor. Não, às vezes não é uma coisa. É a preocupação de algo. Coisa ruim. Porque a primeira coisa que você pensa é que tem algo ruim acontecendo. Você não acorda pensando assim, talvez a minha filha com saudade de mim, que ela tá lá no Japão agora. Às vezes, Mas se ela estiver no outro continente, às vezes com essa ligação nessas horas, você está né? Aí é difícil. E os momentos nunca aconteceu. Pois é. Nunca escreveu, mas toda vez Só que existe uma pesquisa. Existe uma pesquisa americana que diz o seguinte: todas as vezes que você usa a sua imaginação para trazer sofrimento, prevendo algo ruim no futuro, todas as vezes que você usa a sua imaginação para antecipar o futuro com dor e sofrimento, 3%, 5% de chance de ser um pouco parecido com aquilo. E só 2% é o que você esperava que ia acontecer. 2% de você acertar. Ou seja, sofrer por antecipação não compensa. É sofrer 2 vezes. Inclusive, para alguns aqui que conhecem, tem um treinamento que a gente fala muito sobre isso. Um treinamento de inteligência emocional, mas não cabe eu falar sobre isso agora. Então, o que acontece? Para que serve o futuro? O futuro, gente, serve para você planejar, traçar metas, objetivos, planos positivos para você conquistar. Eu quero... No final do ano, eu quero viajar com a minha família. Então, no futuro, no final do ano, eu vou começar a planejar essa viagem, já vou entrar em contato com a agência de viagem, vou me planejar para isso. Mas essa viagem só vai acontecer se eu agir agora. Se eu fizer algo no presente. Qualquer coisa que eu planejar para o meu futuro só vai acontecer se eu plantar agora, como diz o Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e refazer as coisas, podemos começar hoje e criar um novo futuro. A frase não é exatamente assim, mas é nesse contexto. Então, a gente tem que usar a
a gente tem que parar, a gente vive assim, ó, 90% do tempo fora do tempo. 90% do nosso tempo nós estamos fora do tempo. Hoje a gente está sofrendo pelo passado, um remorso, uma decepção. Hoje a gente está com ansiedade pelo futuro, sofrendo por algo que vai acontecer. E a gente usa o orgulho e o egoísmo para nos deixar restringir o nosso ponto de vista para dentro do problema. E ele fica gigante. Ah, meu Deus, eu não dou conta mais. Como é que eu faço? E a gente falou semana passada, falando sobre resignação, a gente falou isso. Trocar a reclamação pela ação. Usar o presente para fazer algo diferente, plantar agora, para que você possa colher algo diferente amanhã. Construir um novo futuro. Começar agora. Agir agora. Ter atitude, agir agora. E a maioria das vezes, a gente é aquele burro empacado, né? Um bando de teimosos que fica ali. Insiste em ficar no mesmo lugar, não quer sair do lugar. Presos nas nossas próprias vicissitudes, que são as nossas amarras, as correntes que nos prendem no mesmo lugar. E não deixam a gente progredir, avançar. E não deixam a gente ampliar esse ponto de vista. Ampliar a nossa mente. Para que a gente possa sair de dentro do problema e passar a enxergá-lo de fora. Olha como tudo é ponto de vista. Que tamanho é um avião? Alguém sabe me dizer o tamanho de um avião? 100 metros? Se eu disser para você que ele tem 2 centímetros... Depende do... Viu? Tá vendo? Se eu estou aquele lá no céu, ele é 2, 3 centímetros. Mas se eu estou na terra junto com ele, ele é muito maior que eu. Não é? Tá vendo? Einstein já dizia, tudo é relativo. Tudo é relativo. Depende do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é que vai determinar o quanto você vai sofrer. Independente do que esteja acontecendo. Se você mergulhar na dor, você vai prolongar a dor em termos de tempo, a gente até falou de eternizar a dor, e intensificá-la. Ou seja, você é responsável pelo sofrimento que você está tendo. Você busca o sofrimento com as próprias mãos, porque o seu ponto de vista está sendo limitado, se você está sofrendo muito. Mas é muito difícil. Quem falou que é fácil? Mas tem um jeito. Sempre tem um jeito. Se não tivesse jeito, Deus não te colocaria diante daquela situação. Fala, Lau. É que tem situação que a gente controla. A situação que acontece com a gente mesmo, né? Isso aí a gente tem como controlar. A gente tem como reverter para o bem da gente. E se foge do teu controle, que nem a política que está aí, que está prejudicando bastante, as catástrofes e tal, tem coisa que está fora do teu controle, reza para Deus para abençoar os políticos, para que eles tomem juízo e façam a coisa certa. Reza para Deus lá para dar um apoio para aquela família que perdeu as pessoas. Então, o que está fora do nosso controle, tu põe na mão de Deus. O que a gente puder fazer, a gente pega e faz. Não sei se estou certo agora. Me corrija se eu estiver errado. Está certíssimo. Se você está diante de uma situação que você não tem controle, quem tem? Quem é o maior de todos? Quem é o criador de tudo? Quem? Deus. E aí você não vai pegar na mão dele? Ele que é o maior de todos, ele que é o criador de tudo, e a gente simplesmente vira as costas para ele, sendo que ele é o único que pode te tirar daquela situação.
Porque ele é o Criador, não existe nada maior que Deus. Nada. Ele é o Criador. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Todas quarta-feira eu repito isso. Né? Causa primária. Ele é a causa de tudo, o Criador de tudo. Não tem nada mais do que ele. Mas a gente é tão orgulhoso, tão egoísta, ponto de vista tão reduzido, que a gente escolhe virar as costas para ele, achando que ele nem existe. Isso aí, eu vejo assim, a maior causa das nossas aflições hoje, no momento, é justamente essa transição que nós estamos vivendo. Né? Então, se está acontecendo tudo isso, se Deus, com todo o amor dele, está nos permitindo fazer essa virada, esse aprendizado, nós temos obrigação de ampliar também os nossos conhecimentos, de buscar mais, e buscar principalmente esperança maior ainda. Porque as aflições estão cada vez mais, por quê? Porque estão aceleradas. Hoje é tudo muito rápido, as comunicações, tudo muito rápido. Tem que ser tudo para ontem, é o imediatismo, tudo, né? É. Então, a gente tem que jogar fora a questão material e buscar o conhecimento. É ampliar as visões, é mudar a postura, você entendeu? E é engraçado que a gente não muda ninguém. Mas se a gente conseguir mudar a gente um pouquinho, já é alguma coisa. A sua fala está muito em sintonia com o que o Lauro acabou de falar, né? Dessa questão. Tem uma frase que fala assim: quer a fórmula da decepção? Qual é a fórmula da decepção? Faltou uma parte dessa frase. No outro. Fórmula da decepção: criar expectativa no outro. Por quê? Porque o outro sempre vai me decepcionar. Porque ele não sou eu. Porque ele não pensa igual a mim. Porque ele não é igual a mim. E às vezes o que para mim é certo, para ele é errado. Então, se eu crio expectativa no outro, ele pode fazer algo que eu não espero que ele faça. E eu vou me decepcionar, porque para ele aquilo é certo. Então, o que acontece? Você falou e o Lauro falou. Quando uma situação está fora de controle, por quê? Porque eu não controlo o outro, realmente eu não controlo o outro, e eu não tenho que esperar nada em relação a isso. Jamais espere qualquer resquício de situação em que você vai falar para alguém algo e aquela pessoa vai fazer exatamente o que você quer que ela faça. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas isso só vai acontecer se o livre-arbítrio dela permitir. Todos nós temos uma lei chamada livre-arbítrio. Então, se eu falo assim, vai ali fora para mim, você vai escolher se você vai ou não. Você não é obrigado. Tem gente que fala assim, mas tal situação ou tal fulano me obrigou. Não, a pessoa não te obrigou, ela não tem esse poder. Ela te pressionou, ela quis te influenciar para aquilo, mas você, no final das contas, decidiu aceitar. Decidiu fazer o que a pessoa te solicitou, ou te induziu, ou mandou, ou pediu, não interessa. Em qualquer situação que aconteça, mas eu estou sob uma ameaça. Mesmo sob ameaça, você tem o seu livre-arbítrio. É óbvio que eu tenho livre-arbítrio para escolher. E as escolhas vão me trazer consequências. A consequência da minha escolha é inevitável. É inevitável. Por isso, a colheita do plantio. Né? Mas não tem esse negócio de, fui obrigado. Não. Livre-arbítrio. Então, o controle, o que está sob o meu controle, definitivamente, é a minha própria vida. Sobre ela eu tenho o controle. A questão é eu decidir ter esse controle. Porque às vezes o meu ponto de vista está tão encurtado, tão reduzido,
Eu estou tão mergulhado na dor e no problema que eu esqueço que eu tenho controle da minha própria vida. Eu perco o controle da minha própria vida. Porque eu deixo a desesperança tomar conta de mim. E quando a esperança vai embora, a vida perde sentido. Se não houvesse esperança no mundo, o mundo já tinha sido exterminado há muito tempo. Não tinha mais humanos no mundo. Não existe vida se não houvesse esperança. Mas quando eu amplio minha visão e eu passo a enxergar o real tamanho dos problemas, o real tamanho das coisas materiais, a esperança volta com tudo. Porque eu vejo que ele é só um passo. É só um átimo de segundo na minha existência espiritual. É um passo na minha jornada. Só. A famosa frase do Chico, né? Nosso grande Chico. Isso também passará. Usa isso como mantra na sua vida. Traz isso como uma lei para você. Viva isso. Porque se você entender e vivenciar essa frase com sinceridade no seu coração, nenhuma dor vai te parar. Você vai sentir, você pode até agachar, pode doer bastante, mas parar você não vai. Você não vai perder a esperança. Porque você vai ter a visão mais ampla e vai saber que vai passar. O mal e o bem. Vai. Passa. O mal passa. O bem não. Porque o mal é a ausência do bem. Assim como a treva é a ausência de luz. Então o mal passa. O bem não. As coisas ruins e as coisas... Ah, sim. As coisas ruins e as coisas boas aqui da Terra, sim. Vão passar. Vão passar. Não, estou vivendo uma vida tranquila, agora estou mais. Só que quando eu estou numa boa, eu não aprendo. Eu não estou crescendo. Eu estou descansando, eu estou tranquilo. Aí vem uma pancada, me tira do eixo. Para quê? Para eu crescer mais. Só para isso. Para eu aprender mais. Que é aí onde as coisas estão fora do meu controle. É quando a vida traz situações para que eu evolua, melhore, cresça, desenvolva. A vida, porque a vida é controlada por quem? Por nós. Nós temos o controle quando nós assumimos que não somos donos dela. Paradoxo. Que é Deus que manda. No final das contas, é Ele quem manda. É a aceitação, a resignação, a humildade para enxergar. Por quê? Para finalizar. Todo ser humano ou tem a capacidade de fazer algo, ou tem a capacidade de aprender. Quando uma situação está fora do seu controle, você não consegue superar aquilo, uma situação em que você não tem, se vê num momento que você não tem conhecimento ou recurso para vencer, você ainda lhe resta um recurso: aprender. Então, todo ser humano, ou ele sabe fazer algo, ou ele é capaz de aprender a fazer algo. Ou seja, vai dar certo no final. No final, sempre vai dar certo. Isso é a visão ampla. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 2 reencarnações, mas vai dar certo. Todos nós, sem exceção, vamos chegar lá. Todos nós, sem exceção, vamos nos tornar espíritos puros, mais próximos de Deus e mais próximos da verdade. Todos nós. Agora, quanto tempo
vai demorar essa eternidade aí? Essa eternidade vai durar enquanto nós permitirmos durar, enquanto nós ouvirmos ou a nossa teimosia, ou aceitarmos a resignação, a humildade, para continuar aprendendo e crescendo. E crescer. O nosso livre-arbítrio é que vai dizer quanto tempo vamos demorar para chegar lá no topo, lá no Espírito puro. Cabe a nós escolher, fazer as escolhas e ir colhendo o resultado desse plantio que a gente vai fazendo no dia a dia, porque ao mesmo tempo que você está colhendo, você está plantando. Colhendo, plantando. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem, mas já estou plantando o que eu vou colher amanhã. Por isso você só tem o presente para fazer. Pode falar. O Evangelho diz que é o devotamento e a abnegação. São duas palavras aqui de oração. Devotamento e abnegação. O ser humano aprende. Primeiro você tem a resignação, que é você aceita, enxerga, compreende. Aí você vai se abnegar das suas paixões mundanas, né? Se abnegar, ou seja, se despir das ilusões do mundo, e o devotamento, a dedicação, o esforço, a ação para construir. Exatamente. É isso aí. Então, é assim. Se hoje eu estou preso no ciúme, na inveja, igual ele falou aqui, ó, as palavras estão aqui, que a gente leu. Ciúme, inveja, ódio, rancor, tudo isso é resultado da minha visão limitada, que é limitada pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha inveja, por todas as minhas imperfeições morais. Mas quando eu me liberto disso, eu amplio o meu ponto de vista, me elevo além de mim, isso tudo fica pequeno, fica insignificante. Vou só citar um exemplo aqui, estudando, esse capítulo ele é muito forte, porque te faz você ficar pensando nisso, né? Na questão da vida espiritual, né? Meu filho estava me mostrando, ele querendo fazer academia, e ele está acompanhando muito esses fisiculturistas, né? Tal, aqueles caras que... E aí ele veio me mostrar o campeão lá, o Mr. Olímpio e tal, a definição, o tamanho do cara e tal. E eu fiquei olhando aquilo, eu lembrei do estudo evangélico, falei assim, tá, beleza, o cara dedica uma vida, porque assim, pra você chegar num corpo daquele, precisa de muito esforço, muita disciplina, né? O tal Ronan, né? Ronan, então, para você chegar no resultado de algo muito, né, no topo, você chegar no topo, você tem que se esforçar muito, né? E ali é dieta, é disciplina, é muito treino, muito esforço, tal. Aí eu perguntei para ele assim, para quê? Aí ele falou assim, não, vai ganhar muito dinheiro. Aí eu perguntei, para quê? Porque assim, eu fui até injusto com ele, né? Porque eu estava olhando aqui numa visão de um ponto de vista mais amplo, né? Para quê, gente? Aí, o que a pessoa construiu? Talvez aquilo para ela tenha algum sentido, né? Sei lá. Aqui talvez ajudou ela a desenvolver disciplina, né? Para aquele espírito desenvolver disciplina. Mas percebe como o ponto de vista te faz enxergar muito diferente as coisas? Também não quero achar que eu sou dono da razão, não. Talvez eu esteja julgando e cegamente, porque talvez ele esteja fazendo muito bem para as pessoas com o dinheiro que ele tem, sei lá, né? Mas eu queria só dar um exemplo do ponto de vista, né? Qual o objetivo real daqui? Para você trazer para você, para a gente trazer para nós, para si mesmo. Tipo, eu estou fazendo algo na minha vida? Estou fazendo. Aquilo está me exigindo esforço? Beleza, está me exigindo esforço. Está me exigindo dedicação, abnegação? Tá. Para quê? Qual o objetivo? É por uma boa causa mesmo? Está de acordo com os meus valores? Está de acordo com aquilo que eu quero realmente para mim? Como ser humano? Se faça essa pergunta.
Porque às vezes a gente fica fazendo um monte de coisa, batendo cabeça, e vai ver para quê? Faça essa pergunta para você, para quê? E aí você começa a filtrar as coisas. E isso pode fazer uma diferença boa na sua vida, né? Pessoal, precisamos encerrar. Semana que vem, a gente vai estudar o outro item desse capítulo, que é o item de número 14, já com outro subtítulo. A gente vai falar sobre o suicídio e a loucura. Promete, hein? Esse assunto. Eu também achei que ia dar tempo, mas não deu. Faltava o finalzinho ali da parte da resignação. Mas o bom do evangelho, que eu costumo brincar, né? O evangelho é 3D. Não é um livro que você lê de cima para baixo, né? Em 2D. É um livro que você aprofunda. Se a gente pegar esse mesmo trecho, o item 13 do capítulo 5, fazer o estudo semana que vem, vai aparecer muito mais coisas. Quando a gente, na época da pandemia, a gente fazia esse estudo só online, né? Aliás, foi graças à pandemia que hoje a gente tem esse estudo assim tão democrático. Então a gente fazia só online e era trechos aleatórios do Evangelho, não era seguido igual a gente está seguindo agora. E a gente foi 3 semanas seguidas, a gente abriu no mesmo item, a porta estreita. Se perguntar para a equipe aqui que estava na época, o povo vai falar, ih, porta estreita. Mas cada um dos estudos foi diferente. Então o Evangelho é assim, quanto mais você aprofunda nele, mais ele tem profundidade para te levar. Muito bem, então vou chamar nosso amigo aqui. Para a gente fazer o encerramento. E eu vou te convidar agora para a gente fazer a mesma irradiação que a gente fez no início, para que a gente possa encerrar na mesma sintonia e vibração que iniciamos. Então, respire fundo novamente. Entre em contato novamente com a sua própria essência. E use agora da gratidão. Agradeça novamente. Agradeça para poder voltar a irradiar sua própria luz. Só que dessa vez eu te convido a agradecer pela oportunidade que tivemos essa noite. Essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos mais uma vez, em prol de um único objetivo, que é o aprendizado. Aqui sim nós estamos aprendendo pelo amor, entendendo os processos, entendendo o que Jesus quis nos ensinar para nos mostrar o caminho. Essa é a forma de aprender com amor. Trazendo conhecimento, o conhecimento que pode ampliar a nossa mente, a nossa visão, o nosso ponto de vista. Então vamos agradecer a Ele, esse grande mestre, que fez toda a diferença para o mundo, trazendo a luz do caminho, do verdadeiro caminho que nós devemos percorrer na nossa jornada. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de entender suas palavras, de entender um pouquinho do seu ensinamento eterno. E usando da gratidão sincera, você volta a irradiar sua luz, expandindo ela novamente em todas as direções. Você irradia novamente, ampliando a sua luz por todo o ambiente em que você se encontra. E assim, novamente, vamos nos conectando nessa sintonia, nessa vibração mais alta e poderosa, conectando as nossas luzes uns aos outros,
seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente. E nessa conexão formamos uma linda corrente de luz que transpõe as barreiras físicas e as espirituais. E nessa corrente de luz maravilhosa em que nos conectamos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, a Jesus. Nesse instante, então, nós utilizamos da força da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para direcionar as nossas luzes, essa corrente de luz ao alto, ao firmamento. Que essa corrente de luz vá ao ponto mais alto do nosso planeta, atingindo os guardiões do nosso planeta, o exército do Cristo, que está aqui cuidando de cada um de nós. E que esses anjos guardiões possam receber esse feixe de luz dessa nossa corrente, potencializando ela com o seu amor infinito, devolvendo para o planeta essa luz em forma de chuva de bênçãos, raios e gotas de esperança que possam envolver todo o planeta, atingindo cada um dos nossos irmãos em humanidade agora. Aqueles que estão sofrendo, mergulhados nos seus problemas e nas suas dores. Os que estão nos hospitais, doentes terminais, achando que o fim da vida é o fim de tudo. Um sofrimento absurdo. Aquelas pessoas que sofrem com a despedida de entes queridos que já desencarnaram, que não têm a visão um pouco mais ampla do plano espiritual. Que essas luzes confortem esses corações, principalmente aqueles que estão imersos na maior pandemia que assola o planeta hoje, que é a pandemia da depressão, das doenças da mente, da alma. Que essas gotas de esperanças e luzes possam motivar e dar forças para cada um dessas pessoas que têm. Em especial, nós pedimos para a nossa lista de oração que as equipes espirituais visitem esses nossos irmãos, desses nomes que vamos citar agora. David de Paula, Geni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Corrêa de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Yasmin Rodrigues Alves, Daerzo Campos, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo, Marta Maria Gonçalves, Carlos Ferreira Maia, Rodrigo Júnior, Carlos Alberto Freitas, Walter Barcelos, Eide Coelho, Edmar Elias da Silva, Elisete Ferreira da Silva, Paula Adriana Lubianchi, Maria do Lado Pereira, Maria Persiliana Pereira, Júlio Valeriano Cruz, Sebastião Saulo Valeriano, Simara Cruz, Simone Bernardes Vieira, Almir Roberto, José Cândido da Silva, Neuza Duarte da Silva, Emília Santos de Almeida, Elaine Pereira de Souza, Gilmar de Castro Coelho, Catarina de la Líbera Bortoleto, Maria Lúcia Ferreira Salu, Luciana de Martino Nogueira, César Almeida, Regina, Claudete Alves de Paula, Neuza Faria, Pedro Barbosa, Tiago Oliveira, Juliana Gonçalves, e os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, José Fernando de Andrade, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Hércia Maria da Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrique Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Ferreira, Manuela Fragoso, Maria da Silva Cardoso, Zé Baltazar dos Reis, Josefina Sassarini,
Pedro Henrique Molina dos Santos, Márcio Ferreira Maia, Ana Lúcia Tomé, Isaac Queiroz Lanes Torres, José Mozart Rafael, Eurípides Evaristo Costa, Eurípides Evaristo Silva, André Luiz Rodrigues Rezende, Daniel Rodrigues Rezende, Ana Maria Alves, Rosor Alves, Luiz Carlos Batista, Aparecida Maria Mendonça, José Osvaldo Ribeiro Giordani, Maria Custódia Rodrigues Rezende, Guilhermina de Souza, Gabriel Barbosa, Grinaura Ferreira Salu, Cicinho Tomé, Vinícius Garcia Morga, Ubiratã Ribeiro Martins, Orlando de Paulo Sobrinho, Luciano de Carlos Lanes Torres, Antônio Inácio Pereira e João Urbano de Carvalho. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos os nossos irmãos tranquilos. Lançai, nós vos suplicamos, olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai-nós os pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, as bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus nos ampare hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. E a gente encerra aqui o nosso estudo. E para quem quiser continuar na internet, presencial, a gente vai fazer agora a leitura das mensagens. Deixa eu só ajeitar aqui para essa pessoa. Pode vir. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente, na internet. Despertai, irmãos, e abri vossos olhos para a luz resplandecente que vos guia nessa jornada tão esplêndida. A luz do nosso Senhor Jesus é nosso guia e nos traz a sabedoria necessária para dar o próximo passo. Não queixais de quantos caminhos tem a escolher. Todos são válidos para o vosso aprendizado. Suas escolhas são importantes para que entenda o quanto está ou não preparado para uma tarefa ou recompensa. Os caminhos dispostos à vossa frente são os testes necessários para que as lições necessárias sejam aprendidas. A cada caminho escolhido que leva a um sofrimento, nova lição lhe é apresentada. E se escolhestes este caminho, é porque essa lição lhe era necessária. Entendam que mesmo as escolhas tidas como erradas, na verdade, foram certas para o dado momento. As vibrações às quais transitam no dia a dia abrem conexões e possibilidades. Se permanecem por muito tempo em vibrações mais baixas, atraem conselhos de conhecimento mais baixo, caminhos mais tortuosos, lições mais difíceis. Mas saibam que se atraem essas dificuldades para si, é porque delas necessitam. Pensando assim, irmãos, libertem-se da culpa. A culpa atrasa e dificulta o aprendizado. Mesmo nos momentos em que suas decisões foram mais questionáveis,
fizestes o melhor que poderia naquele momento. E assim é a caminhada, dando os passos possíveis, nos caminhos possíveis. Só o que precisam se lembrar é de estarem atentos e despertos nas lições trazidas. Essas lições lhes serão apresentadas e iluminadas à sua frente. Estejam de olhos bem abertos e coração disposto. O momento de fazer melhor, o crescimento é diário e tenham certeza, ao enxergarem o erro, a oportunidade de fazer melhor virá em seguida. Aproveite essa oportunidade preciosa de fazer melhor a cada novo dia, a cada novo caminho, a cada nova oportunidade de escolher. Deus nos apresenta a todo momento diversas dessas oportunidades, que saibamos todos aproveitá-las. Que o amor vos guie em cada uma dessas oportunidades, e que a luz do nosso Senhor aqueça vossos corações em sua infinita bondade. Fiquem com Deus. Estão imersos em um mundo de sofrimento, onde as prioridades são esquecidas para se cuidar do supérfluo. Deixam de lado a espiritualidade para que a busca pelo melhor padrão de vida material seja alcançada. Constroem palácios de tijolos para abrigar almas vazias. Cozinham banquetes exagerados para alimentar corpos que estão apodrecendo de inveja, ódio e ressentimento. Fazem festas com abundância de bebidas e substâncias que os levam ao mais fundo do campo vibratório e chamam isso de felicidade. Pobres criaturas que não sabem o que realmente é a vida. Se expõem de propósito a perturbações dia após dia, com uma busca incansável por uma plenitude alimentada pelo materialismo, ignorando que o mais confortável dos palácios, o mais abundante dos banquetes, nem a mais agitada das festas vos trarão a verdadeira plenitude. Quando Jesus vos disse orai e vigiai, se referiu também a orar e vigiar para a proteção de vós mesmos, porque antes de qualquer mal chegar até vós, vós mesmos o fazem. Vós mesmos vos leva para os becos escuros sem saída, para a doença do corpo, da mente e do espírito. E ao chegar nesse lugar, diz que Deus é injusto. Não existe injustiça, caros irmãos. O primeiro mal que muitos de vós experimentam vem da impaciência, da ignorância e da fome pelo material, pelo poder, pelo conforto. Comece por dentro de vós, pela luz que nosso Criador vos presenteou, a vida tão sagrada que vosso espírito abriga. Essa luz, essa vida é o que importa. Portanto, antes de construir palácios, construa uma casa saudável para abrigar essa vida. Cuide do vosso corpo, cuide da vossa mente, cuide do vosso espírito. E não há melhor forma de começar do que orando e vigiando. Não uma vez por semana no culto do lar, que é muito necessário, mas o orar e vigiar deve ser feito a todos os segundos da vossa existência, para que não sejam atraídos pelas prioridades materiais. Perdi. Coloque cada coisa em seu lugar. Valorize o que é real, e não há nada mais real para vós do que a vida que abriga dentro de vós. Essa sim é a mais real e mais certa de necessitar de vossa atenção. Se estiver bem cuidada, não importa se seu corpo habita um palácio ou um casebre, irá brilhar em qualquer lugar. Portanto, irmãos, reservar sempre o horário do estudo do Evangelho, do culto no lar, do momento diário de oração, é o mais necessário de vossos compromissos, mais que vosso trabalho na terra. Porque se o essencial não estiver em equilíbrio, o trabalho, o lar e qualquer outro bem que possa possuir não terá valor, porque não vos trará aquilo que vosso espírito anseia, que é a evolução. Essa só acontece quando estiver disposto a aprender. Nada adianta uma lição passar em vossa frente se os olhos estiverem fechados. Lembre disso.
evoluir sempre, e para evoluir é preciso cuidar, orar, vigiar e aprender. Com muita luz em vossos caminhos, seguirão com passos certeiros em direção à verdadeira plenitude, a espiritual. Força e luz em vossos caminhos. Fiquem com Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Boa noite a todos. Queridos amigos e viajores de mais uma jornada, outra vez nos é confiada a tarefa de mais uma missão. O Divino Mestre já mostrou, sendo o próprio exemplo, o caminho certo a seguir. Então, por que tantas vezes escolhestes a porta larga? Engana-se aquele que pensa que o caminho será fácil e o levará à verdadeira felicidade. A porta larga é repleta de ilusões passageiras, orgulho, egoísmo e vaidade. E ao final desta jornada fácil, verás que tudo foi uma mera ilusão, que alimenta apenas a ganância, o orgulho e a vaidade. Irmãos, Jesus nos mostrou que é pela porta estreita, com um caminho cheio de pedras e espinhos, e que ao findar deste caminho, lá estará a verdadeira felicidade. Pois esse caminho repleto de renúncias, abnegação e disciplina nos mostrará que o verdadeiro tesouro está no amor e na caridade. Quantos exemplos de tantos outros irmãos tivemos, como Chico, Eurípides, e ainda insistes em buscar apenas os prazeres da matéria? Irmãos, olhai à vossa volta e agradeça as inúmeras oportunidades que lhes são oferecidas, pois a partir delas e com a vontade de cada um que a reforma íntima acontecerá. Jesus ampare e proteja. Amigos aqui reunidos nesta noite, noite de luz e muito amor. Aproveitem o conhecimento oferecido e agradeça a oportunidade dada a cada um de vós. Irmãos, desabrochem como borboletas para reparar algo que às vezes os impedem de progredir, o servir. Quantos irmãos almejam uma oportunidade? Amigos, banhem-se nas luzes de amor oferecidas a vós. Seja luz aos irmãos que sofrem, acolha os que procuram, sem julgamentos, pois a sua própria consciência se encarrega de lembrá-los de suas falhas. Mas o auxílio nunca falta a quem o busca, com o coração. A prece realizada com o verdadeiro sentimento de amor chega ao Pai com a leveza de uma pena. Seja a luz a vossos irmãos. Jesus abençoe e ampare a todos. Hoje, ao aqui chegar, meu espírito se enche de luz, pois os irmãos encarnados e tantos outros desencarnados vieram a esta casa abençoada buscarem um aprendizado e compartilhar vibrações de amor. Quando aqui cheguei pela primeira vez, cheguei cansado, abatido e sem energias, e fui acolhido com amor e carinho por todos. Depois de receber o tratamento que necessitava, retorno hoje com o coração repleto de gratidão para auxiliar todos que aqui chegaram e unir aos trabalhadores de Jesus. Ainda tenho muito a aprender, mas com vontade e auxílio de nossos irmãos, tenho certeza que irei. A todos que não desistiram de mim, meu muito obrigado, e tenho a certeza que, assim como vocês
não deixam para trás nenhum irmão, eu também não os deixarei. Pedro Antônio dos Santos. Alguém conhece esse nome? Pedro Antônio dos Santos? Gratidão, irmão. Tem, Marcelo? Não? Tem, Pano? Não? Então é isso, gente. Jesus abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos, se quiserem. O estudo está aberto para todos vocês. Faltou os desenhistas hoje, infelizmente. Pessoal da internet, Jesus abençoe. Um grande Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Tá, obrigada. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Obrigada, boa noite.